Mesmo que ainda o 2025 Mesmo que o 2026 Colorado ainda seja um grande ponto de interrogação, um jogador aparece no radar colorado e ele tem ligações com o técnico Ramon Dias. Eu quero falar também, gente, sobre Thiago Maia e o plano do Inter para se aproximar do Flamengo. E óbvio, né, quero projetar a escalação colorada para o duelo contra o Atlético Mineiro. Decisão, né, contra o finalista da Sul-Americana, domingo à noite no estádio Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional Colorado, né, que segue a sua preparação para encarar o Atlético Mineiro, mas eu quero falar nesse conteúdo aqui sobre informações que são de fora das quatro linhas, em especial visando a temporada do ano que vem. E eu sei, aí do outro lado, né, tem gente que vai ficar brava comigo, falando, pô, o Colorado tá projetando, né, 26, a gente tá com a corda no pescoço aí contra o rebaixamento, mas também é papel do Inter, gente, pensar no 2026 num cenário de Série A, que é o que eu acredito que vai acontecer, num cenário de Série A com Sul-Americana, sem Sul-Americana, cenário de Série B, afinal, né, o calendário do ano que vem não nos permite demorar muito para planejar a temporada e, em especial, os reforços que o Inter poderá contratar, porque o Brasileirão já inicia na última semana de janeiro, então não vai ter muito tempo para chorar o leite derramado e a reformulação ela tem que ser muito grande, tá? Quero atualizar tudo para vocês em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo, carro, moto ou caminhão, paga o IPVA, licenciamento e, em especial, né, multas, para não virar aquela bola de neve e te dar ainda mais dor de cabeça. Então pague agora suas multas lá na Zapay de forma parcelada no cartão e ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o app que está disponível aqui na descrição deste vídeo. Turma, quero trazer uma informação, né, que na verdade ela foi repercutida e trazida, né, em primeira mão pelo pessoal da RTI Sport, falando, né, sobre uma indicação do técnico Ramon Dias para o Internacional no ano que vem. E se trata, né, do atacante Michael, que hoje está no Flamengo, atacante de 29 anos de idade, não vem tendo muitas oportunidades com o técnico Felipe Luiz, jogou 25 minutos agora na derrota do Flamengo para o Fortaleza na última rodada do Brasileirão, jogo onde o Flamengo chegou a preservar alguns jogadores titulares. Antes disso, jogou 11 minutos na vitória contra o Botafogo por 3-0, mas nos jogos mais importantes, por exemplo, Estudiantes, Palmeiras, Racing, não esteve em campo o Michael. Nessa temporada são 26 jogos, marcando 2 gols e dando 4 assistências, tá? Mas se a gente for pegar, são 1.135 minutos. Vou fazer uma conta rápida aqui, tá? Na calculadora, deixa eu só abrir aqui para fazer com vocês. 1.135 dividido por 90 dá mais ou menos 12 jogos completos, né? Desses 26. Então mostra, né, o quanto perdeu de moral o Michael, e até por isso, tá, o Ramon Dias indicou a contratação desse jogador, que trabalhou com ele no Al Hilal, né, o Ramon tem 2 passagens, né, pelo clube saudita, foi muito vitorioso por lá, e também, né, já faz parte, né, desse processo de indicação de jogadores. Fui atrás dessa informação, tá, que como eu disse veio do portal RTI Sports, tá? O que me disseram? Até vou pegar aqui ipsis literis para não faltar com a verdade com você, certo? O que me disseram é que esse jogador já está no radar do Inter há muito tempo, tá? E que é uma indicação e o que deu aquele match, né? O treinador quer, o Inter também já estava de olho na contratação desse atleta, visto, né, que é um jogador que está em baixa no Flamengo, que o Inter daqui a pouco conseguiria, né, ter uma possibilidade de contratá-lo. Só que entram algumas questões, tá? A ideia do Inter com o Michael é um empréstimo com opção de compra. E tem um detalhe. O salário do Michael está na casa de R$1,5 milhão por mês. Então o Inter teria de abraçar este custo ou tentar dividir com o Flamengo, que é bem improvável que aconteça. Aí entra um outro ponto, tá? Fui apurar a informação do Michael e me brilhou outra informação, que é: o Inter tem como prioridade na janela de transferências, que vai abrir agora no próximo, né, começo de ano, resolver a questão Thiago Maia. O Thiago Maia é um jogador que o Inter está esperando uma proposta, porque entende, né, que ele não deu certo, né? Pode ser que ele faça grandes jogos agora na reta final do Campeonato Brasileiro. É um jogador que o Inter depositou muita expectativa, fez um esforço, né, com 4 milhões de euros,
muito atendendo um pedido do então técnico Eduardo Cudê, que encheu o saco, né, para o Inter contratar o Thiago Maia. O Inter contratou e não conseguiu pagar. Então o Inter quer limpar também a sua imagem com o que falta, né, que é o Thiago Maia, porque o Inter já pagou ou repactuou a contratação do Tabata junto ao Palmeiras, quitou a questão Wesley com o Cruzeiro e agora tem, né, este impasse com o Flamengo. Qual é a ideia do Inter? É vender o Thiago Maia e pegar o dinheiro e botar na mão do Flamengo e aí, né, voltar a construir uma relação com o clube para propriamente, né, tentar a contratação do Michael. Então sim, tá, o Inter quer pagar de preferência à vista nessa questão do Thiago Maia, lembrando que já está tramitando aí na justiça, né, para que o Inter pague o Flamengo ainda não foi na FIFA e a tendência é que não vá, mas, né, a CRND, que é a Câmara de Resoluções e Disputas Nacionais, né, pode obrigar o Inter aí a pagar num acordo aí a questão Maia, mas o Inter está fazendo um esforço e enxerga que a melhor possibilidade disso acontecer é uma venda do Thiago Maia, como quase aconteceu com o Santos deste ano, onde o Santos assumiria a dívida com o Flamengo e ainda pagaria um valor ao Internacional. Essa negociação só não saiu pela repercussão, né, lá na mídia paulista. O Thiago Maia, inclusive, né, mesmo sendo indicado a não fazer, pegou um voo para Santos para praticamente fechar a negociação, o que acabou, né, não sendo concretizado. Mas então, em resumo, tá? Michael, sim, é um nome que está no radar, mas nada, né, concreto ainda. E o Thiago Maia, sim, é um nome que o Inter dificilmente terá no seu plantel no ano que vem, até porque, vamos lá, né, o jogador quando quer sair e quando vê, né, que o clube não está muito afim dele, também não faz muita questão e segue a vida, tá? E o Thiago Maia é muito bem empresariado para seguir a sua trajetória em outro lugar, tá bem? Quero falar também, gente, sobre Rafael Borré, repercutindo, né, uma informação do João Batista Filho, né, que tem canal aqui no YouTube, lá do Debate Raiz. Ele trouxe uma informação de que o Rafael Borré cobrou o André Mazzuco, né, recentemente, depois de uma entrevista onde ele foi questionado ainda na época, né, sobre a questão Valência e Borré, custo-benefício e tal, e que o Inter estaria disposto, né, a liberar esses jogadores mediante uma boa proposta. E o Borré cobrou o Mazzuco, né, perguntando se o Inter não estava mais afim dele, né, perguntando, né, qual é o planejamento que o Inter tem para o Borré na próxima temporada, que a família está adaptada, que a esposa está aqui em Porto Alegre, os filhos também, né, estão nas escolas, então ele planeja, né, cumprir o contrato com o Internacional, mesmo, né, que hoje seja alvo de críticas, entende, né, que quer ficar no Inter para também dar uma resposta, né, e justificar todo o investimento e o apoio. Afinal, vamos lembrar, né? O Borré foi contratado com praticamente 100% de aprovação. Eu estava lá no aeroporto quando o Borré chegou, tinham mais de 2.000 colorados para receber o atacante colombiano. Então o Inter ainda espera que ele possa dar um retorno. Mas, né, aconteceu esse impasse aí nos bastidores e, cara, segundo algumas informações que a gente vem colhendo, em especial, né, o Lucas Dias trouxe isso no canal dele, trouxe lá no M Colorado também. Não vou dizer um racha, tá? Mas há um incômodo com alguns discursos da direção, né, jogando a responsabilidade somente no colo dos jogadores por esse momento do Internacional, quando na verdade, né, muito também passa pelo departamento de futebol e pela diretoria, que não repôs a saída do Fernando, não repôs a saída do Wesley, o Valência saiu e também não veio nenhum outro atacante, a janela do Inter teve 3 jogadores, né, o Alan Benítez, o Alan Rodrigues e o Richard, né, que hoje também não fazem grande diferença no elenco do Internacional. Então há esse ruído, tá? Então é um cenário perigoso e por isso, né, que se faz ainda mais necessária a presença da torcida no duelo contra o Atlético Mineiro no estádio Beira-Rio no próximo domingo, para que a gente consiga ganhar o jogo, né, e começar a encaminhar nossa permanência na Série A também, para evitar problemas aí nas últimas rodadas. E aí depois, no final do ano, cada um resolve a sua vida e o torcedor vai ficar, obviamente, pressionando para que as coisas não sejam iguais ao que foram aí nessa temporada. Aliás, falando em rebaixamento, né, hoje tem um jogo importantíssimo para o Internacional, que é o duelo entre Fluminense e Ceará, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, jogo no Maracanã. E esse jogo é importante porque o Ceará tem a mesma pontuação do Inter. E o Fluminense, né, tá buscando aí uma vaga de G6 do Campeonato Brasileiro, né? Se ganhar o jogo atrasado, poderia, né, ter a mesma pontuação do Botafogo, mas entraria no G6 por conta, né, do número de vitórias. Então a gente torce hoje pelo Fluminense, né, para que ele consiga bater o Ceará e o Inter aí ficar cada vez mais perto aí do clube nordestino, que só está à frente do Inter por questão de saldo de gol, né? Tem 7 gols a mais
de vantagem em relação ao Sport Clube Internacional. E esse jogo, óbvio, né, para deixar ele mais emocionante, a gente vai palpitar na KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. E hoje também tem semifinal da Libertadores, né? Racing e Flamengo. O Flamengo ganhou o primeiro jogo de 1-0 no Maracanã e agora tem uma decisão lá no Cilindro, na Argentina, para tentar confirmar a vaga na grande final. Eu tô apostando que o Racing vai virar, tá? Meu palpite lá na KTO para mim é 2-1 pro Racing e o Racing ganha nos pênaltis e o Fluminense ganha de 2-0 esse jogo do Ceará. Lembrando, jogue com responsabilidade, uma casa para maiores de 18 anos, kto.bet.br. Tá bem? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!